Bom dia! E hoje eu fazendo ensinamento bíblico, hoje eu vou fazer o ensinamento de 1 João, né, no Novo Testamento. João ainda tem muita fala, né? 1 João, 2 João, 3 João. Mas hoje esse vídeo eu vou fazer de 1 João. Bom, aqui eles ainda estavam fazendo a normativa para seria a igreja de Efésios, né? Seria a contemplação do reino de Deus, a graça divina, né? Que seria de Deus, do Espírito Santo, para as igrejas que eles estavam se montando, normas, diretrizes, ética, condutas, livros. A gente vimos lá viu um vídeo anterior de Pedro, né? Que Pedro fez essa normativa de livro. Então, eles também fizeram uma normativa aqui. É, eles fizeram uma normativa que mesmo a Bíblia, ou o livro, ou qualquer edição, mesmo esse livro aqui, como a gente vai ver, tem um código aqui, então seria quem teria os direitos autorais. Eles já estavam pensando aqui, então em 1 João já tem essa lei que os direitos autorais seria da pessoa. Mesmo que quando eles fizeram a Bíblia, eles sabiam que a Bíblia podia ser utilizada, ia ser, você vai numa livraria e compra a Bíblia. E saberia por normas e ética ou de que igreja haveria essas condutas, né, de escola bíblica dominical. Nem todas as igrejas têm escola bíblica dominical. Nem todas as igrejas eles dão esse livro aqui, o livro das classes de criança. Não mesmo. Então, seria uma coisa opcional que as igrejas iriam absorver. E os direitos autorais seria daquele que vai fazer, né? Daquele que vai fabricar, daquele que vai vender para a igreja, para a associação, porque se entende sim que a igreja aí tem a associação e a associação é que cuida desses livros aqui para a escola bíblica dominical, de venda de livro. Eu já fui numa igreja, a DEVEC, né, Vitória em Cristo, então lá tem uma livraria. Você vai lá e compra vários livros de vários autores, então é uma livraria que você vai lá e compra. Aí quem ganha seria a igreja ou repassa para a associação, né? Então, seria assim, as igrejas teriam um livre-arbítrio para montar aquilo que achar, mas tudo na conduta seria a referência, sim, a Deus, né? As coisas de Deus. Não poderia colocar outra coisa, porque também acho que não era muito cômodo, né? Você entrar numa igreja, vai numa livraria e vai ter coisas que não seria assim um Cristo referência a Deus, as histórias de Deus, a conduta de alguns religiosos, igual a gente vê pessoas renomadas. Eu tenho vários livros, né? Eu tenho esse livro aqui da Joyce Meyer. Então, aqui entende que Joyce Meyer é uma pastora renomada. Então, ela faz o livro e às vezes, se a gente falar na livraria, tem esse livro aqui. Eu não sou vendedora de livro, não, tá? Só assim. É porque os ensinamentos. Não sou vendedora de livro, nem ganho nem o dinheiro e referência é livro, não. Porque eu sempre vi os vídeos da Joyce Meyer, como ela ficou famosa, e eu também gostei muito das coisas, da história dela. E acho ela uma mulher muito vitoriosa, assim. Então, as pessoas vão fazendo a sua vida. Igual eu faço esses vídeos, então. Eu vou fazer os vídeos de referência, o que é a Bíblia, aquilo que eu amo, aquilo que eu acho que é contemplável para a glória de Deus. E assim era João Batista, né? Ele achava que aqui o livro, ele escreve o que seria a normativa para a contemplação da glória de Deus. Bom, eu vou começar o estudo no aqui no versículo 4 que ele alerta sobre os falsos profetas, mas eu vou pegar lá na frente falando assim, ó. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Isso se referência à igreja, né? E eu vou ler aqui no versículo 10. Nisto, esta caridade não é que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Que ele enviou Jesus para a normativa de uma conduta de vida, né? Como que a profecia foi correta, né? Que Jesus viria, o Filho de Deus, e que Jesus estava ali, que fez aquela normativa maravilhosa para nós, e de que aquilo que é certo e daquilo que é errado. Mesmo, às vezes, sendo filho de Deus, você não vai cometer coisas que não vale a pena, né? Um engano seria um engano. A fatalidade que aconteceu com Jesus seria um engano. Mas ele foi sancionado a lei, né? Mas é que a gente observaria, porque seriam o quê? Filho do homem, né? Filho da mulher, seria uma família, então a gente teria que ver isso, rever. E aí o João Batista fez essa referência, junto com os profetas, claro, porque vai ter a verbação dos profetas, como os profetas falam, os falsos profetas, e os anticristo, que foi sim os profetas do Alporão, né? Que eles não abririam mão de estar ali na Bíblia fazendo as abreviaturas. Então, eles ali reunidos, eles em 1 João, eles alegaram assim que a pessoa que vai para a igreja, aceita Jesus ou a Deus permanentemente para a sua vida, porque é as práticas muçulmanas. Sempre a primeira aceitação, sim, é Deus. Que as pessoas tinham que ser dizimista, é porque o propiciatório seria do tabernáculo. Aí a gente tinha que voltar no Antigo Testamento, lá na família de Levítico, que João Batista era hebreu, e aí que já entrava a normativa do povo hebreu. Seria da família de Levítico, seria o dízimo. Todas as pessoas que estariam na igreja, aceitaria Jesus, tivesse seus nomes, eles tinham que ser dizimistas. Eles não podiam estar na igreja se não desse o dízimo. Já era assim uma lei sancionada entre os profetas. Não era uma lei sancionada assim por júri de uma sociedade. Não. Seria uma lei usada para as igrejas mesmo, porque aí entrava o tabernáculo de Deus. Entraria a propiciatório. Essa palavra tem propiciatório também é utilizada nas sinagogas também, propiciatório. Só mesmo na sinagoga, em alguns templos, se a pessoa às vezes vai na sinagoga ou vai a algumas igrejas e coloca lá o propiciatório. O que é propiciatório? Uma caixinha lá que você vai colocar o seu dízimo e as ofertas, né? Os seus bens, aquilo que você acha que você que dá, dinheiro, né? Porque Deus é o Deus da fortuna, do ouro e da prata. E como a gente está ali numa igreja, uma coisa às vezes que não pertence a gente, né? Eu vou à igreja, a igreja não me pertence, né? A Igreja Batista pertence ao governo federal do Brasil, é representada do governo federal aqui no Brasil, né? Mas ela tem afiliação lá onde? Na Inglaterra. E as igrejas aqui é representativa, o governo brasileiro é que toma conta das igrejas batistas. Então, quando eu vou para a igreja, ali eu tenho que dar o quê? Todo mês. O dia que eu tenho dinheiro, o dia que eu vou dar o quê? O mês, o meu dízimo. Aquilo que é referência aos meus ganhos, eu vou tirar o dízimo e vou dar para a igreja. Então, eles aqui fizeram essa lei que seria para as igrejas de Efésios, para as igrejas abrangentes que eles estavam espalhando pela terra. Seria a família de Levítico, né? Seria essa lei para as igrejas, sim, como seria o tabernáculo de Deus, o propiciatório. Então, eles já estavam aqui vendo que quem não cumpriria isso seria o quê? Anticristo, aí já entravam os profetas. Eles colocaram bem aqui no livro de João. Seria anticristo, seria falsos profetas. Aí as pessoas podiam chamar de diabo, mentiroso, pessoas mentirosas, condutas errôneas, mentirosas. Não seria conectado com o Filho de Deus, seria filhos do diabo. É sim, bem aqui, bem claro. Isso já eram os profetas, porque eles achavam que eles tinham um trabalho a fazer, tinham que pagar a líder, pagar a empresa para limpar, tinham que pagar o IPTU do imóvel, porque tem várias coisas que eles pagam. E eles oram, eles ajudam pessoas, tem várias coisas que eles fazem na igreja. Comprar livro, fazer as coisas. E a pessoa vai e não dá o dízimo. Aí, para os profetas colocaram, já sancionaram essa lei aqui.
que não seriam pessoas não gratas, eles rogariam lá a praga, como está escrito lá em Apocalipse, aqueles que não dão dízimos. Então, aqui eles estavam fazendo essa normativa em relação ao dinheiro, ao dízimo, à propiciação, né? Que seria a manifestação de Deus na sua vida, que Deus nos abençoa em bênção de riqueza. Eu já fui muito abençoada, meu Deus. Eu retribuo sim aonde que eu tô, aonde que eu vou de dinheiro mesmo, de valores, até de presente mesmo. Eu já fiz isso, de bênçãos mesmo, né? Então é opcional, é aquilo que Deus vai colocar no coração. Mas o dízimo não, o dízimo é uma regra de conduta de fé que você tem que colocar, tem que dar o dízimo todo mês à igreja. Bom, espero que vocês tenham gostado. O livro de João, seria um homem bem requisitado mesmo, né? Porque ele é profeta da casa do Senhor. E a gente continua ainda a leitura. Depois vou fazer outro vídeo falando de 2 João. Um beijo, um bom dia para você, um bom sábado, um bom sabate. Shalom Adonai. Seshach Maseriai. Que Deus prospere a nossa vida para todos sempre. Amém. Um beijo. Tchau.